Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade então nas atividades de aspersão mecanizada referente aí a pivô central e autopropelido. Então, já foi feita uma apresentação breve, né, sobre os principais componentes e funcionalidades do equipamento. Agora a gente vai fazer mesmo a aplicação, né, que seria aplicar e controlar, aplicar essas equações, né, que são utilizadas para fazer o controle das irrigações, né? Então, considerando os dados, né, que nos foram dados aí referente à área e algumas características da necessidade hídrica da cultura, nós podemos determinar alguns parâmetros de interesse aí para realizar de forma adequada o controle das irrigações. Eu vou pegar e abrir uma planilha, né, onde a gente vem trabalhando e colocar aqui os dados de entrada. Então, né, estamos trabalhando com autopropelido. Criei uma coluna onde a gente vai pôr o nome das variáveis e outros valores, certo? Então, todas essas variáveis aqui até agora são os dados que o exercício nos dá. Aqui você tem a área, velocidade do vento, eficiência, certo? Então, algumas informações conhecidas para se realizar a irrigação. Para começar as contas, então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é a vazão, tá? A vazão requerida, né, pelo meu sistema, ela precisa de algumas unidades um pouco diferentes. Ó. A evapotranspiração em metro por dia, a área tem que estar em metro quadrado, tá? Então a gente vai transformar essa vazão aí só para facilitar a aplicação dela nas equações. Vou colocar aqui o que a gente vai transformar. A princípio é a área. Então a área que está em hectare, 25 hectares, a gente vai transformar em metros quadrados, não 25 vezes 10.000 metros quadrados. A evapotranspiração está em milímetros, né? Evapotranspiração de referência ou potencial. Eu tenho que transformar em metros, então eu vou dividir por 1.000. Eficiência, só para facilitar mesmo, ela está em decimal, 100%, que vai dar aí 0,7 em decimal. Então agora a gente pode aplicar direto a nossa vazão aproximada requerida pelo meu sistema. Né? Área vezes a evapotranspiração dividido pela eficiência vezes o tempo de operação do sistema naquele dia. Então, vamos lá. Vazão requerida em metro cúbico por hora vai ser o quê? A área vezes evapotranspiração dividido pela eficiência vezes o tempo de operação. Cento e quarenta e oito metros cúbicos por hora. Então essa é a nossa vazão requerida. Então a partir daqui a gente vai determinar algumas características operacionais do sistema. Após definido a vazão, a gente precisa calcular o comprimento das faixas inicial, final, intermediária e total. Mas para isso a gente precisa escolher o aspersor que a gente vai utilizar. Então podemos, a partir desse print que eu bati lá no catálogo do RL400, ver qual que é a vazão que mais se aproxima da vazão requerida. Então nossa vazão é 148,8. 148,8 eu tenho 148,3. Então eu posso pegar essa condição aqui, ó, né, o bocal de 38 milímetros funcionando a 7 bar, que vai dar aproximadamente 70 MCA, que vai aplicar água com um raio de 73,5 metros. Então são informações da seleção do aspersor do tipo canhão que eu fiz. Então a gente vai escolher o RL400 da Plona, tá? Clicando aqui nesse link aqui, ó,
tem o catálogo completo dele. Eu vou pegar essas informações e vou colar ali na nossa planilha, tá? Então está aí, ó. Vazão, o raio e a pressão. Uma outra informação sobre o aspersor que o exercício nos deu, né? Que é o raio, o ângulo de giro do aspersor. Que nesse caso aqui ele pode ser regulado, então nós vamos deixar com 330 graus. E esse ângulo a gente chama ele de ômega. Em graus, 330, né? Por que ômega? Ômega porque está aqui nas nossas equações, ó. O ângulo de giro do aspersor eu estou representando por essa letra, certo? Existem outros livros que representam por letras diferentes, só um detalhe. Vamos lá. Agora a gente consegue calcular então o comprimento inicial e o final a princípio já, né? Então vamos começar. A gente pode já colocar aqui os parâmetros que nós precisamos determinar, tá? Que é o comprimento inicial, o comprimento final. Que comprimento que é esse? É o comprimento da faixa inicial, né? O comprimento da faixa final, o comprimento total irrigado e o comprimento da faixa intermediária. Então, o que vai ser o comprimento inicial? Vai ser 2/3 do raio irrigado pelo aspersor. Tá? O final vai ser o quê? 2/3 do ômega menos 180 dividido por 180. Ômega menos 180 dividido por 180 vezes o raio. 40. 40 metros é o meu comprimento da faixa final. Com isso, eu consigo calcular também o comprimento total. Então, esse comprimento total da faixa, ele pode ser atribuído, né, de acordo com a característica da área, ou pode ser calculado também por meio dessa equação, que ela considera aí o comprimento da mangueira. Vamos lá. Então, o comprimento total vai ser o comprimento da mangueira mais o raio, comprimento da mangueira, 120 metros, mais o raio vezes ômega dividido por 270. 209 metros. Consequentemente, então, o intermediário vai ser o total menos o inicial menos o final, tá? Que vai dar 120 metros. Esse comprimento intermediário é muito importante para a gente, que a gente usa ele como base para a estimativa do tempo de funcionamento. Então, após definido os comprimentos, nós podemos passar para a próxima etapa, que é definir a largura da faixa. Então, temos o comprimento da faixa, de cada faixa dessa daqui, não, inicial, intermediária e final. Agora resta saber qual que é a largura dessa faixa. Para saber a largura da faixa, a gente pode determinar por essa equação aqui, que eu vou chamar de W, largura da faixa irrigada, que considera a velocidade do vento. Só que essa velocidade do vento, ela está em quilômetro por hora aqui nessa equação. Nos nossos dados, a velocidade do vento, ela estava em
metros por segundo. Tá? Então eu vou colar aqui embaixo e vou transformar isso aqui, né, de metros por segundo para quilômetro por hora. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou pegar o valor de metros por segundo, 2,5, e vou multiplicar por 3.600 dividido por 1.000, né? Ou seja, por 3,6. Então, 9 quilômetros por hora. Agora eu posso vir e montar a largura da minha faixa em metros. 1,6 vezes R, 1,6 vezes o RAI, vezes 1 menos 0,02, vezes a velocidade do vento. 96,43 metros. Então, com isso eu posso calcular, por exemplo, a área irrigada, a área total irrigada, vai ser o comprimento total vezes a faixa, o comprimento da faixa, largura, né? Comprimento vezes largura, vai dar uma área total. E eu calculo também uma área que é de bastante interesse, que é a área da seção ali intermediária, tá? Essa área vai ser a largura vezes o L intermediário, tá? Então, 11.571 metros quadrados. Então, temos aqui agora, né, determinado então a largura da faixa. Aqui eu repeti mais uma vez a equação. Calculamos então a área total, que é a área da faixa inicial, mais a área intermediária, mais a área final, como a gente fez de uma vez só. Então, se eu pego a gente fez dessa forma aqui, né? Somou todos os comprimentos e multiplicou por W, que é a largura. Agora a gente consegue calcular então o tempo da irrigação na faixa irrigada, na faixa intermediária. Tá? Então a gente começa determinando o tempo na faixa intermediária. Para isso eu preciso saber o volume de água que será aplicado. Certo? Para eu saber o volume, eu uso a área intermediária e a necessidade aqui, ó, ITN, que é a lâmina de água que eu preciso aplicar. Você tem que saber. Esse 1.000 aqui é só para transformar. Então vamos inicialmente calcular o volume. Essa fórmula ali nos dá o volume em metro cúbico. Então vamos aqui na área intermediária vezes TN. Irrigação total necessária dividido por 1.000. 258 metros cúbicos é o que eu preciso aplicar na área intermediária. Aí eu vou, com esse volume, eu consigo calcular o tempo de irrigação na área intermediária, tá? Vai ser o volume dividido pela vazão. O volume dividido pela vazão do aspersor, tá? Não a vazão requerida. Então, este tempo aqui, ele é em horas. Então, vamos colocar aqui unidade para não ficar bagunçado. Tá? 1,74 horas.
sabendo o tempo na faixa, então eu sei o comprimento da faixa inicial ou intermediária também e o tempo da faixa intermediária, o tempo que vai ficar irrigando a faixa intermediária, tá? E com isso eu consigo calcular a velocidade de deslocamento, né? Porque ele vai sair daqui e vai ir até aqui. Então esse tempo aqui eu consigo calcular. Em quanto tempo que ele tem que fazer, qual que é o tempo que ele precisa fazer, né? O tempo a gente já terminou, né? A gente precisa saber qual que é a velocidade que ele precisa fazer para aplicar essa lâmina que eu quero. Então, a velocidade vai ser o espaço, que é o comprimento da área intermediária, dividido pelo tempo. Vamos lá. A velocidade de deslocamento em metros por hora vai ser o comprimento da intermediária, tá? Dividido pelo tempo da intermediária. 68 metros por hora, tá? O meu equipamento ele tem que andar 68 metros por hora ali. Beleza? E quanto tempo que ele precisa ficar parado aqui na faixa inicial e na final? Então é isso que falta ser definido. A gente vai definir agora, né? Ó. O tempo na faixa inicial e na faixa final ele é o mesmo, tá? E como que a gente determina ele? Com essa equaçãozinha aqui, ó, que leva em consideração o raio e a velocidade de deslocamento. Então vamos lá. Agora a gente vai determinar o tempo inicial, que também é igual ao tempo é, final. Eu acho que I e F. Vai ser 2 terços. Ômega dividido por 360. Dois terços vezes ômega dividido por 360 vezes o raio dividido pela velocidade de deslocamento. Zero vírgula 65 horas é o tempo final inicial. E aí eu consigo calcular agora o tempo total em horas, né? Só somar todos os meus tempos. Então vai ser o inicial mais o final, que é o mesmo, mais o intermediário, que vai me dar aí 3 horas e alguma coisa, né? Para a gente poder transformar isso aí em hora, minuto e segundo. Eu posso pegar esse valor em horas e dividir por 24. Um dia tem 24 horas e eu venho aqui e transformo isso aqui em duração, que aí essa célula está configurada para expressar uma duração do tempo. Então deu 3 horas, 02 minutos e 34 segundos, né? A uma velocidade de 68,96 metros por hora. Eu vou aplicar lá 22,3 milímetros. Uma outra coisa que eu consigo calcular para fins de planejamento é o número de faixas irrigadas, né? Então é o comprimento total dividido pela largura. Então esse número de faixas vai ser
o comprimento total dividido pela largura irrigada. Só que aqui ele puxou uma configuração. Eu vou voltar aqui no automático. Tá, então deu 2,17 faixas. Mas, como a gente não consegue irrigar essa faixa, eu vou arredondar para baixo. Este valor vai me dar 2 faixas, né? Então, eu vou irrigar em 3 horas, aproximadamente, 2 faixas. Certo? Com 3 horas eu irrigo 2 faixas. Então, com essa relação, eu consigo calcular quantas faixas eu vou irrigar no meu dia. Certo? Claro que isso depende de vários fatores, por exemplo, mão de obra, disponibilidade de água, disponibilidade de energia, talvez um período mais barato, né? Muitas vezes existe esse tipo de planejamento, mas é uma ferramenta para a gente planejar. Então, isso daqui. Então, com relação ao autopropelido, era só, tá? A nossa próxima aplicação a gente vai falar um pouquinho sobre pivô central, suas formas de utilização. Valeu, pessoal, até a próxima.